Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Abrabio, Associação Brasileira dos Biomagnetistas. Essa é mais uma edição especial do nosso programa de entrevistas. Como a nossa jornalista oficial será entrevistada, eu estou aqui para dirigir todo esse trabalho. Criamos um caminho para dar visibilidade aos projetos sociais que têm apoio da Abrabio e que vem transformando as vidas por meio das práticas integrativas e complementares magnéticas, as nossas PIC-MAGs, nas diversas regiões do Brasil. Então, o nosso objetivo hoje é apresentar iniciativas que comprovam, na prática, o impacto positivo dessas terapias na saúde pública, demonstrando à sociedade e também ao Ministério da Saúde que as PIC-MAG são eficazes, seguras, acessíveis e que merecem ser reconhecidas como política pública com inserção oficial no SUS. Então, hoje, nós vamos conhecer um projeto inspirador, o projeto social Bem-Estar Magnético para o Alívio da Fibromialgia, realizado pela biomagnetista terapeuta Fabiana Machado Gonçalves. E mais do que ela desenvolver esse projeto, aplicar esse projeto em parceria com a Abrabio, com a CAPES lá do município de Bagé e outras instituições locais, que a Fabiana vai trazer consigo uma vivência pessoal com a fibromialgia, vivenciada na própria família, o que motivou profundamente a buscar as alternativas reais para o alívio da dor e do sofrimento. Também na entrevista de hoje, nós vamos falar com Kleber Zuliani Carvalho, ex-vereador de Bagé, importante aliado político na construção da Lei Municipal de Apoio às Pessoas Portadoras da Fibromialgia. Também ele tem sido um grande defensor das PIC-MAGs como política pública, inclusive levando essa pauta até Brasília. Então, a Abrabio reconhece esse projeto como um exemplo legítimo de competência dos biomagnetistas, da sua força transformadora dentro das PIC-MAGs, como prática profissional regulamentável. E esse é o caminho para a saúde pública mais ampla, inclusiva, centrada no ser humano. Então, fiquem aqui conosco, acompanhem esse bate-papo que será cheio de aprendizagem, experiências reais, inspirações que vêm da Fabiana, do Kleber, de quem acredita em um SUS mais plural, mais acessível, mais humano e democrático. Então, gostaria de convidar ao palco a nossa querida Fabiana Machado Gonçalves. Fabi, bora lá conosco, então? Bora lá. Bora lá! A Fabiana é jornalista, escritora terapêutica holística, também terapeuta das PIC-MAGs e do método CISBio, que é terapia sistêmica e biológica. Membro do nosso querido Conselho Consultivo e Fiscal da Associação e idealizadora, então, desse projeto social Bem-Estar Magnético para Alívio da Fibromialgia. Fabi, bem-vinda aqui. Gostaria de já te perguntar o que te motivou pessoalmente para criar esse projeto. Tudo bom, Adri? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouco sobre esse projeto também, né? E hoje eu tô com um friozinho na barriga diferente, porque é sempre eu que estou entrevistando, hoje eu tô contando uma história, né? Mas vamos lá. Não sei se eu sei contar histórias tão bem quanto eu sei perguntar, né, sobre elas. Mas esse projeto, o que me motivou foram duas grandes motivações. O meu marido era vereador, de 2020 a 2024, e num determinado evento na Câmara de Vereadores, onde as pessoas portadoras da fibromialgia apresentaram lá suas dificuldades, ele teve a ideia de apresentar um projeto, de elaborar um projeto de lei que criasse políticas públicas para facilitar a vida dessas pessoas, dessas mulheres, né, em geral, são mulheres que têm fibromialgia. E a minha irmã, ela tem fibromialgia.
Até aquele momento, eu nunca tinha parado para tentar entender o que era a fibromialgia, o que isso trazia para a vida dela, né? E no momento que o Kleber se envolve com a criação do projeto, que eu sei que a minha irmã tem fibromialgia e eu estava fazendo a pós-graduação em biomagnetismo, veio a ideia de por que não fazer um projeto para atender mulheres com fibromialgia, ao mesmo tempo divulgar o biomagnetismo, porque afinal é um sistema terapêutico tão lindo, tão completo, né? E que não é tão conhecido e que faz tão bem para todas as pessoas, para todo mundo, para qualquer enfermidade, né? Para qualquer situação de saúde e não só para quem está doente, mas ele também é preventivo. Então eu pensei em juntar tudo isso e procurei a Abrapio, procurei a Adriane Viapiana, que fala comigo agora, para saber se isso era possível, se era viável, através da Abrabio, da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, conseguir construir esse projeto que me proporcionasse esse público, porque a fibrobage, as pessoas portadoras da fibromialgia, elas já estavam organizadas em uma associação. Então, eu vendo vendo todo esse cenário, né? Meu marido vereador elaborando o projeto de lei, minha irmã com fibromialgia, uma associação ali na minha frente, e eu com a ferramenta para tratar, eu acho que esse foi a grande sacada, né? O que me motivou a procurar a Abrabio e então poder elaborar o projeto. Então, você teve uma ideia, juntou informações, juntou pessoas, instituições. E como foi, Fábio, assim, na prática, transformar essa ideia num projeto social estruturado? Porque a gente sabe que um projeto tem um resumo, uma introdução, uma metodologia para aplicar, né? Como foi todo esse processo? Foi bastante facilitado pela Abrabio. Se eu tivesse que ter elaborado um projeto do começo ao fim, talvez eu tivesse levado muito mais tempo, tivesse tido muitas dificuldades para fazer isso. Mas a Abrabio entrou com esse suporte e eu entrei com a ideia e a Abrabio voltou com o projeto pronto, praticamente. Eu juntei as peças, a Abrabio costurou no texto para eu colocar ele na rua. Ai, que coisa mais maravilhosa ter uma associação para a gente se encostar, pedir ajuda, né? Tá direcionado pela associação. A Associação Brasileira dos Biomagnetistas, ela é a nossa casa de todas as práticas magnéticas, né? Fomos a associação que deu nome a um conjunto de práticas como o biomagnetismo medicinal, o DEM, o NPN, a elementoterapia, DEMAG, né? Juntou essas práticas dentro de um único termo, que nós conhecemos como PIC-MAGs, e como associação, nós temos esse objetivo, então, de levar, né, projetos sociais para divulgar as práticas de acordo com a demanda, como aconteceu com a FAB. Então, Fábio, o projeto foi elaborado, e qual que foi o papel, porque, como eu disse, várias instituições foram integradas no processo, né? Então, nós temos aí a Fibro Bagé, que é essa instituição que já tinha ali na cidade de vocês, aí você apresentou o projeto. Como é que foi esse início? Como é que o projeto foi aplicável? Uh, eu busquei na associação, na Fibro Bagé, na época eu não sei se elas eram já uma associação regulamentada, eu acho que não, era um grupo de mulheres que se reuniam com essa finalidade, eu acho que todo mês elas têm um evento com palestras, com uma conversa. Começou, acho que mais com um grupo de apoio, né? Onde todas ali levavam suas dores e podiam ser vistas. Então já tinha uma diretoria organizada, embora não oficialmente, mas já tinha uma diretoria organizada. Eu procurei então a presidente da associação na época, que era a Nívia, esqueci o sobrenome da Nívia, busquei, Nívia Marques, busquei ela para apresentar isso e ela achou maravilhoso. Conversou com a diretoria, então a gente começou essa conversa ali, só que eu precisava de um lugar, eu precisava, e eu queria, né, para tornar esse projeto visível, para dar visibilidade para o biomagnetismo, eu queria que ele fosse dentro da Secretaria Municipal de Saúde.
Então, elas, né, o pessoal da associação tinha esse caminho aberto com a Secretaria de Saúde, com o CAPS especificamente, e a gente foi até a diretora do CAPS, conseguimos uma sala para poder aplicar o projeto, terminamos de escrever o projeto, junto com a Associação Brasileira, com a Abrabil, né, ficou todo escritinho, todo bonitinho, mas eu acho que por questões políticas, e a gente sabe que existem, né, esses imbróglios aí na política, por questões políticas, esse lugar, ele não foi mais disponibilizado, ele foi retirado ali, a gente não pôde trabalhar ali, eu nem iniciei o trabalho lá. Mas como a Fibrobagé tinha uma inserção boa lá na Secretaria de Saúde, conseguiram um outro lugar. E aí eu fui atender num outro, é tipo um posto de saúde, posto médico avançado. Emprestaram uma sala, eu comecei o projeto lá, não concluí a primeira turma de atendimentos, e a Secretaria de Saúde, então, me retirou a sala de novo, né? Disse, olha, não pode, Fabiana, não pode mais atender aí. Bom, tive que sair de lá. Consegui uma sala emprestada, terminei aquela turma e fiquei à deriva, né? Não sabia para onde ir, o que fazer. Mas aí apareceu uma fisioterapeuta onde eu fazia aulas de pilates que gentilmente cedeu uma sala de fisioterapia, e então eu dei continuidade ao projeto. Então tiveram vários cortes ali, vários problemas, né, no começo, problemas políticos, mas a gente tocou e conseguiu desenvolver. Não foi fácil, mas deu para desenvolver. Com a parceria da Fibrobagé, inclusive nos ajudou a selecionar as mulheres, com o apoio do Kleber também por trás dessa questão política toda, e as mulheres que participaram. Ai, que maravilhoso, né? Esses desafios, quando a gente quer levar a qualquer prática, né? Nós, como biomagnetistas, as práticas magnéticas, perante a saúde pública, muitas vezes a gente encontra essas barreiras. Às vezes, não só na saúde pública. A Abrabil tem vários outros projetos e a gente sempre tem ali um desafio para que a gente possa superar. E a gente vai aprendendo com esses desafios. Agora, Fábio, você como terapeuta mulher, né? A fibromialgia, ela não afeta só mulheres, mas praticamente são as mulheres as que mais desenvolvem o problema, mais têm comprometimento. Então, assim, para você, mulher, como foi implantar esse projeto para essas mulheres? Os teus desafios pessoais agora. De mulher para mulher. Adri, eu acho que primeiro, quando a gente começa um projeto assim, com um objetivo que eu comecei, que tinha as questões pessoais envolvidas, né? Minha irmã com fibro, meu marido ali na elaboração do projeto de lei, eu com uma técnica, com um sistema terapêutico novo, o maior desafio foi ter coragem para colocar ele em andamento, dar uma linguagem bem gaúcha, né, dar a cara a tapa para chegar lá na secretaria e dizer, ó, o projeto é esse, o sistema é esse, é bom, funciona, e eu quero aplicar para ver o resultado. E eu não sabia qual era o resultado, né, que ia ter. Eu tinha expectativa do resultado, mas como seria, eu não sei. E esse envolvimento que a gente acaba tendo com o pessoal que está sendo atendido, com as mulheres que recebiam atendimento, né, de ser aquela escuta terapêutica, de ouvir aqueles problemas que elas traziam, e ter tranquilidade para esperar o resultado chegar, se ele fosse chegar, né? Eu acho que esse foi o grande desafio, é expor a Algo terapeuta novo. e a técnica e esperando que esse retorno acontecesse. Esse foi um desafio bem grande. Nossa, bota desafio em cima disso. E se não são essas mulheres guerreiras, quem é que vai tomar conta de um projeto desse, né? Geralmente a pessoa entra no primeiro desafio, já coloca o projeto embaixo do braço e fala: não deu certo, vou desistir. A Fábio não desistiu. E fiquem aqui, todo mundo, para acompanhar o resultado desse projeto. Depois eu vou perguntar para a Fábio aí quantas mulheres participaram. Então não sai daqui. A Fábio falou algo muito importante, de grande relevância, né? Eu costumo citar, como presidente da Abrabil, como pesquisadora das práticas magnéticas, que
nós não podemos nos importar somente com a questão das terapias aplicadas a nível privado. A gente precisa levar as terapias para a saúde pública, precisa levar essas práticas para que mais pessoas tenham acesso de forma gratuita a essas práticas. E nós não podemos soltar a mão da parte política, porque os primeiros entraves, por incrível que pareça, lá no nosso município, lá na prefeitura, eles vêm da parte que envolve, né, as questões políticas, porque nós temos projetos de leis de município, nós temos do Estado, nós temos da União, do Ministério da Saúde, tudo isso precisa ser desbravado por nós, porque essa é uma área nova, porque a gente ainda não está oficialmente regulamentado dentro do Ministério da Saúde, né, acolhido com as 29 práticas que lá já estão. Então, nós temos aqui, como a Fabiana comentou, o marido dela, né, que participou desse processo todo, acompanhou, está aí dentro da política, é um apoiador da Abrabil, Kleber Zuliani Carvalho, nosso produtor rural, é do agro, empresário, ex-secretário de Desenvolvimento Rural ali da cidade de Bagé, do Rio Grande do Sul, vereador, como a Fabiana falou, eleito aí em 2020, coautor da Lei Municipal de Bagé de apoio às pessoas da fibromialgia, responsável em levar para Brasília o pedido da inclusão das PICMAGs, junto, né, com o biomagnetismo medicinal, lá para o SUS. Querido, eu sou apaixonada, sou sua fã, viu? E que seja presidente da República um dia. Eu falo isso para todo mundo. Como foi para você participar desse processo todo e como foi levar as PICMAGs para a esfera nacional? Em primeiro lugar, uma boa tarde, né? Muito obrigado por me permitir participar também desse momento, né, junto à Abrabil, aí nessa entrevista, para a gente poder levar um pouco de conhecimento às pessoas, e não só as pessoas que já estão envolvidas com o biomagnetismo, mas as pessoas que vão ter acesso a essas informações. Eu sou bastante suspeito para falar a respeito do biomagnetismo, porque eu sofri um acidente lá no ano 2000 e perdi o cotovelo, perdi a articulação do cotovelo. E aprendi a conviver com a dor. Muitas pessoas me diziam, não, tu está com dor, tu tem que tomar remédio para dor. Eu nunca quis tomar remédio, porque a dor era o meu limitante para o grau de esforço que eu estava fazendo, ou que eu faria, né? Então, eu nunca quis tomar remédio e aprendi a conviver com a dor. Quando eu conheci a FAB, e a FAB começou a me colocar os ímãs, ela simplesmente me tirou a dor. Então, mágica! É como um passe de mágica, exatamente. Então, por ter essa experiência positiva com o biomagnetismo, eu me senti quase que na obrigação de ajudar os biomagnetistas, e a Abrabil em particular, de tentar, junto às esferas que eu tinha alcance, né, deputados federais aqui do Rio Grande do Sul, senadores do Rio Grande do Sul, e pedir para a FAB, ver com a Abrabil, tem um projeto de lei tramitando, são 29 novas práticas que estão sendo incluídas nesse projeto para serem atendidas pelo SUS. Por que não a gente já colocar o biomagnetismo e deixar 30, número redondo, fica bonito e tal. Aí, ela, junto à Abrabil, formularam uma carta e eu, em uma viagem a Brasília, fui buscar aonde estava esse projeto das 29 práticas, fui no gabinete do deputado que formulou a lei das 29, né, que encaminhou o projeto das 29, falei com ele. Na oportunidade, eu levava os ímãs no meu braço, para mostrar para os caras, eu não tenho articulação, mostrar aqui para ti, olha aqui, ó, o braço todo solto, e dói muito. E aí eu colava os ímãs e ia no gabinete dos caras com a carta e dizia, olha aqui, ó,
Eu só estou aqui porque eu não tenho dor e porque os ímãs me ajudam a não ter dor. Apresentei para o deputado Giovanni Cherini, que foi o autor do projeto, e apresentei para vários outros deputados, para o deputado nosso aqui de Bagé, que é deputado federal também, o Afonso Ramos. Apresentei para os 2 senadores do Rio Grande do Sul, e o projeto já estava na comissão de orçamento. Ele já tinha passado pela comissão de saúde e pela comissão de Constituição e Justiça. Já estava lá na de orçamento. Aí eu fui falar com um deputado que casualmente é do nosso partido, é o Partido do Progressistas, que era o deputado Mário Negro Monte, que era o que presidia a comissão de orçamento. Deputado da Bahia, ele. Aí fui, ele me atendeu, mostrei para ele também o cotovelo com os ímãs grudadinho ali, falei para ele a respeito e ele chamou a assessoria legislativa para ver se havia possibilidade de, naquela etapa, eles colocarem. E aí já não havia mais possibilidade. Só hoje eu me dou conta, porque eu acompanhei outros projetos, agora que eu já não sou mais vereador, que de repente poderíamos ter buscado alguém que fizesse um outro projeto e apensado esse projeto do biomagnetismo àquele projeto das 29 práticas. Para isso, a gente precisa, com certeza, a gente precisa desse caminho político, e várias vezes eu falei para a Fábio, com tantos biomagnetistas que estão trabalhando hoje no Brasil, e alguns, inclusive, fora do Brasil, a gente tem que procurar tratar algum deputado, procurar tratar algum senador, tem que fazer alguma coisa nesse sentido para ter esse caminho político, para que alguém defenda essa prática. E olha só como esse mundo é pequeno. O senador, que é do meu partido e que eu lutei muito para eleger ele, e depois ele foi candidato a governo do estado, e eu fui um dos únicos na minha cidade, aqui em Bagé, que não arredei o pé do lado dele, ele mesmo com um número bem baixo, um percentual bem baixo nas pesquisas, eu fui o único que segui defendendo ele como candidato a governo do estado. E ele destinou uma verba a pedido nosso para radioterapia aqui em Bagé, junto com o nosso deputado. E aí, numa oportunidade, ele veio a Bagé para um casamento de um amigo dele aqui, filho de um amigo dele, e eu acompanhei o senador, levei o senador na rádio para ele falar um pouco do trabalho dele e tal. Depois fomos para a Santa Casa, para ele ser homenageado lá na Santa Casa pela verba que ele tinha destinado para nós. E ao sair de lá, chovia muito em Bagé, mas chovia muito, e ele tinha sido contaminado, né, pela Covid. Ele vinha muito ruim, assim, com vários problemas, problema respiratório, problema de falta de memória, enfim, um monte de coisas que ele vinha lutando e consultando em São Paulo e tal. E quando nós saímos da Santa Casa, ele me disse, vamos almoçar, Kleber? Eu digo, não, nós vamos almoçar lá em casa. Vamos almoçar lá em casa, eu vou fazer o almoço e a minha mulher vai te tratar. Que maravilha! Você é nosso Relações Humanas Política da Brabil. Aí ele veio aqui para casa. Ele é um cara que trabalha muito, 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 muito. Tá sempre na estrada e tá sempre trabalhando, enfim. Ele estava no hospital, estava hospitalizado em São Paulo e por telefone ele estava trabalhando. Ele veio aqui para casa e a Fábio botou ele na cama, porque a maca não estava aqui, né? Botou ele na cama, fez um rastreio nele, impactou o senador. E ele dormiu de roncar, porque ele não tinha, eu acho,
essa condição de deitar e relaxar para poder dormir de verdade. Quando ele acordou, tinha terminado o tempo ali da aplicação dos ímãs, veio comer, eu tinha feito uma salada, um arroz branco e um entrecô passado, comeu, eu levei ele de volta para o hotel, a Fabiana deu 2 ímãs para ele, dizendo para ele onde ele tinha que colocar aqueles ímãs, que se possível ele tinha que dormir com esses ímãs, né, em determinados pontos na cabeça. Ele levou os ímãs, só que aquela coisa da pessoa não acreditar ainda, né? Eu acho que ele até perdeu os ímãs. Mas, para nossa surpresa, isso já se vão 3 anos, né? Deve ser mais ou menos isso. Não, tudo isso, certo? Eu acho. 2023? É por aí, já se vão quase 3 anos. Tu não vai acreditar, Adri, mas esta semana, nós estávamos, eu e a Fábio, vendo o jornal, cai uma mensagem, senador Reins. Eu olho um áudio reenviado e um áudio dele. Aí eu escutei o áudio, era uma senhora falando com a esposa dele a respeito dos ímãs que ela conheceu e que hoje ela não viaja mais sem os ímãs porque ela não tem mais dor. Pronto, e aí começa a casar as histórias. Aí o senador me manda o áudio dizendo: Kleber, olha aí, é aquela técnica da tua mulher que aplicou em mim. Aí eu devolvi o áudio para ele, dizendo de alguns equívocos que a mulher tinha cometido, quando ela falou do Dr. Góes. A mulher falou no áudio para a mulher do senador, falou no Dr. Góes. Eu falei dos equívocos que ela tinha cometido e tinha dito para ele que uma pena que a gente não conseguiu avançar com o processo, porque é tudo muito bom, é maravilhoso. A gente tem, assim, ó, uma enormidade de resultados extremamente positivos para difundir cada vez mais essa prática. E o senador termina o mandato dele ano que vem. Eu não sei se ele se aposenta, ou se ele volta a concorrer ao Senado, ou se ele volta concorrendo a deputado federal, mas ele é um grande caminho para a gente seguir batendo nessa tecla. Só que a gente precisa, através da Abrabil, juntar outros deputados de outros estados, outros senadores de outros estados, para a gente, que seja para uma enxaqueca, para uma dor de cabeça, uma dor na unha, os biomagnetistas têm que procurar essas pessoas para tirarem essa dor e eles saberem que realmente a prática é uma prática fantástica. Kleber, eu venho dizendo isso desde que nasceu a Abrabil e buscar levar, tanto que a gente costura, né, como associação, a gente costura com deputados, senadores, que os biomagnetistas conhecem, mas nunca a gente tinha tido um alcance tão grande como esse caminho que você conseguiu chegar junto com a gente. Assim, e nós somos muito gratos por isso, porque realmente o que você diz é uma realidade. Nós necessitamos de mais pessoas enganjadas, porque não é um deputado que vai votar para que isso aconteça. E nós temos um histórico, Kleber. Nós chegamos, como biomagnetistas, como classe profissional de terapeutas que aplicam as práticas magnéticas, nós chegamos atrasados. 2018, eu conheci o biomagnetismo em 2017. 2018, tinha acabado o Ministério da Saúde de implementar as práticas no SUS, através de uma portaria, então não tinha um projeto de lei, tanto que o projeto está tramitando para isso que o Ministério da Saúde fez virar lei, e nós conseguimos chegar a bater, né, um grupinho de biomagnetistas, não tinha associação, não tinha nada, tinha uma vontade de ver essas práticas no SUS. Então, a gente chegou a bater na porta do departamento do Ministério da Saúde para solicitar a inclusão. E aí eles falaram assim, olha, a porta fechou, a última reunião foi tal dia, vocês vão conseguir daqui 5 anos.
porque é quando o Ministério da Saúde faz uma nova junção de demandas da sociedade, dentro, né, das políticas de saúde, para que a sociedade diga o que a sociedade quer que isso que seja prática disponível no SUS, que é aquelas reuniões que a gente tem no município, no estado, e depois a nível nacional das secretarias de saúde, né? Então, a gente aguardou 2023. Chegou 2023, a gente fez esse trabalho de formiguinha, pediu para os biomagnetistas, vão nas secretarias de saúde, vão participar dos conselhos municipais de saúde, depois vamos para o estadual, nós conseguimos chegar em 5 no nacional. Chegamos lá, tipo assim, vamos conhecer como é que é esse negócio, né? Porque para nós é tudo novo também, né? Chegamos lá, participamos de algumas comissões, falamos do biomagnetismo, mas o Ministério da Saúde não estava mais inserindo novas práticas integrativas e complementares em saúde, porque tinha uma outra demanda dizendo que, olha, essas práticas têm que ter comprovação científica, tem que ter evidência científica. Então, eles fecharam a porta para a inclusão de novas, o Ministério da Saúde, né? E fez parceria com CABSIM, a Biblioteca Bireme, com o ObservaPix, para que esses órgãos públicos, a nível nacional, fizessem o dever de casa. Então, mapeasse cada uma das 29 que está no SUS já, e levasse isso a cabo de ir criando os mapas de evidência de cada uma. Então, eles estão passando, né, nós já temos, se não me engano, de 6 ou 7 terapias das que estão no SUS com mapa de evidência, precisamos ajudar a fazer ciência, como que esse projeto da FAB pode trazer frutos, né, para que a gente publique esses resultados, que a gente traga esses resultados a público, como a Abrabil está fazendo nos depoimentos hoje, porque vai chegar o momento onde eles vão terminar esse mapa de evidência dessas 29 práticas que já estão ali, vai passar o projeto de lei com certeza, porque não tem como voltar atrás, retroceder, ele vai para frente, que é o projeto oh, meu Deus do céu, 2.821. 2.821, isso, barra, agora é 19, 19. era barra 19, isso. E ele vai passar. Mas nós ainda vamos precisar correr, produzir evidências para quando chegar a inserir novas práticas, porque daí o Ministério da Saúde vai ficar com porta aberta, se a gente lê esse projeto, está lá, porta aberta, para que o Ministério possa incluir outras, né, através de portaria. Então, é quando nós vamos ter essa chance, mas até lá nós temos que fazer o nosso dever de casa, e você tem ajudado muito. Então, existem as resistências políticas, né? Você deve ter, dentro desse trâmite de levar essa demanda até Brasília, você deve ter sentido alguma resistência política. Você tem alguma para contar para nós, Kleber? Na realidade, não houve uma resistência política. O que eu acho é que... Eu acho não, que eu tenho certeza, né? Que na política, os políticos, eles se movem por demanda, mas eles se movem mais ainda pelo resultado que essa demanda possa trazer nas urnas. Okay? É isso, voto. Então, a maioria dos políticos olha para esse lado. De todos os políticos que eu andei, eu não vi vontade política de nenhum deles. E muito por desconhecimento da prática. Isso, por isso que eu digo... Esse papel da Abrabil, né, levar ao conhecimento, e esses projetos são necessários para isso. Tu também acha isso, Kleber? Com certeza, porque o apelo social é o que leva o Ministério da Saúde a incluir, seja ele por lei ou seja ele por portaria, né, de qualquer prática. Né? Mas é um apelo social, é quando muita gente fala, alguém se movimenta. Né? É isso. Então, é o que eu dizia para a Fábio. Gente, nós temos que pegar, por exemplo,
o chefe de gabinete do presidente da República. Ele tem que ter uma frieira para nós tratar, ele tem que ter uma dor de unha para nós tratar. Para a gente tratar, ele vê que o resultado é bom e ele falar para o presidente da República: o troço é mágico. Tá? Então, são essas coisas. E aí, até eu levei a carta para o Ministério da Saúde. Numa reunião que eu tive lá por outras coisas, eu levei a carta também, protocolei a carta lá. Só que falta a gente ter pessoas de dentro do Ministério muito chegadas a quem está de ministro da Saúde, né? Ou pessoas muito ligadas ao presidente da República, que é quem tem a caneta, quem tem o poder de fazer isso, para a gente chegar, para a gente tentar fazer alguma coisa que essa pessoa, assim como o senador Reis, diga: olha aí, isso aí é aquilo que a tua mulher faz. Tá? Então, é uma pena que o senador não deu continuidade, tá? Mas vocês, mulheres, têm talvez muito maior poder do que nós, homens. Ele escutou o que mandaram para a mulher dele. Isso que me chamou a não atenção. O que ele próprio recebeu. Para tu ver como é que é a coisa, né? Então, a gente tem que ir achando esse caminho. O projeto da Fibro é um projeto fantástico. Apesar de eu ter uma certa resistência com os pacientes da fibromialgia, porque eu vejo na sociedade, no mundo, uma necessidade muito grande que as pessoas estão tendo, é uma carência das pessoas, a carência do toque, a carência de escutar, de ser escutado, as pessoas estão carentes disso. E o fato de tu dizer que tu tem dor constante, ele, de certa forma, te vitimiza e te faz tu estar sendo percebido. Então, eu tenho uma certa resistência quanto a isso, porque tem muita gente que não quer se curar da dor. Porque se ela se curar da dor, ela não vai poder dizer para o marido: eu estou louca de dor hoje eu não consigo nem levantar de dor. Ela não vai conseguir dizer para a mãe, para o pai, para o tio, para o filho que tem dor. E, no geral, a gente vê mais mulheres, porque os homens são mais, querem dar uma de machão, não querem demonstrar essa dor, né, essa fraqueza, e não dizem que tem dor, mas tem dor nas articulações, sei lá, tem, né? Então, o projeto é fantástico. Eu sei que a FAB obteve alguns resultados espetaculares. Eu difundo a prática em tudo que é lugar que eu vou. Em tudo que é lugar que eu vou. Eu não sei se tu já viu falar em benzedura. Não sei se tu já viu falar em benzedura. Já me benzi várias vezes. Vixe, ainda então, me benzo de vez em quando eu vou para Santa Catarina. Energia pura. A minha avó, quando eu era muito pequeno, eu lembro dela em cima do fogão a lenha, benzendo com brasa, sapinho recolhido, não sei o que da garganta, não sei o que, não me lembro mais o que era, mas tenho aquela imagem dela benzendo. Eu tenho falado para várias pessoas mais idosas que sabem e conhecem essas coisas de benzedura, que essa energia do biomagnetismo, né, que através do ímã movimenta os íons positivos, negativos das células, o nosso corpo é 70% água, na água tem positivo e negativo, enfim, mas isso é que nem benzedura. Quanto mais tu acredita, mais resultado dá. Certeza. E assim, o que eu vou te dizer, Adri? Talvez isso, junto com vocês que efetivamente colocam os ímãs, né, que aplicam essa prática, a gente tem que pegar das pessoas que vocês já obtiveram resultado positivo, essas pessoas têm que dar mais depoimento, essas pessoas a gente tem que, sei lá, fazer ela falar numa reunião para pessoas que possam absorver um pouco isso.
ir lá na prefeitura, na reunião que tem uma vez por mês, lá da Secretaria da Saúde, e Pois levar o é, seu mas aí, lá depoimento. na reunião da Secretaria da Saúde, a gente tem que tratar a secretária. A gente tem que descobrir Aham, tem a que ser chefe de biomagnetista. gabinete da secretária que tem dor de Isso. cabeça toda semana. A gente tem que descobrir quem é que fala no ouvido. Por que que dizem que assim, ó, que os homens fazem as coisas porque não aguentam a mulher no ouvido assim, ó, todos os dias falando. É É isso, verdade, é isso que a é gente isso. precisa. E a gente precisa fazer isso com pessoas que estejam do lado dos gestores que têm a possibilidade de pegar e assinar uma portaria, assinar alguma coisa para Abrir influenciar portas. essa prática. Nós, eu e a Fábio, assim que se elegeu uh, o novo prefeito aqui da cidade, apesar de ser oposição total ao meu partido, eu me dou muito bem com a secretária de saúde dele, que é PT roxa, mas me adora por Olha no conta dos meus partido. posicionamentos. É, Nós fomos, eu pedi uma agenda, nós fomos lá para a Fábio continuar esse trabalho. E ela prontamente, ela só queria saber, escuta, que custo eu vou ter disso? Porque a nada. prefeitura está quebrada. A Fábio Uhum, disse que não tinha custo nenhum. Ela então está autorizado. Aí, ó, vem aquilo que eu te disse. A Fábio falou para quem? Para a associação, uhum. para a associação da Da fibromialgia aqui de fibromialgia. Bagé. Uhum. Eles deveriam se interessar muito mais em zerar essa dor dos associados. E até hoje eles não procuraram o lugar para disponibilizar. Entender. Então, Esses são os talvez entraves que a gente a gente encontra, tem né? que entender esse mecanismo, tem que entender o mecanismo e traçar estratégias para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Kleber, você nos trouxe a questão do desconhecimento das práticas pela população, pela classe política também, como um fator que envolve, né, um dos motivos pelos quais ainda a gente não chegou onde gostaria de chegar. Também trouxe caminhos para a gente poder fortalecer, nos fortalecer e fortalecer as práticas até a gente alcançar esse processo de ir para o SUS. Você sabe que quem vai estar assistindo a gente aqui dentro do site da Abrabil, abrabil.org, nós temos uma barra em cima ali do site ó, e tem lá depoimentos. E a gente solicita que os biomagnetistas que tenham resultados, né, tragam esses depoimentos, incentivem os seus pacientes a deixarem os seus depoimentos ali, porque isso é o que nós chamamos de prova social. Nós precisamos entregar essas provas sociais, inclusive até lá para o Ministério. Opa! Lá para o Ministério da Saúde, quando a gente for solicitar, né, a inclusão, porque quanto mais pessoas forem atrás de incluir, de ter essa necessidade de incluir as práticas, melhor será o nosso resultado. Então, são várias frentes de trabalho que a gente tem. E eu queria, né, Kleber, aproveitar essa oportunidade, pra, já que você está aqui conosco, e somos muito gratos por isso, dentro da tua visão, né, hoje nós somos uma associação, nós temos aí 200 associados, ou seja, 200 biomagnetistas que andam conosco, mas nós temos cerca de 10 mil biomagnetistas no Brasil, que é o que a gente calcula que tenha. Já tentamos fazer censo, não conseguimos juntar essas pessoas. Ou seja, nós somos hoje pequenos em relação à demanda que a gente tem que lutar para conquistar dentro dessas várias frentes, na política, nos projetos, nos depoimentos, nessas provas sociais. Né? Então, o que você vê, né, a importância de termos as associações para representar as práticas magnéticas, como o biomagnetismo medicinal? O que você tem a nos falar como político mesmo, assim, dentro desse caminho, dentro dessa necessidade de conquistar ali o reconhecimento? Sabe que uma das primeiras coisas para a gente poder receber uma emenda parlamentar é tu ter uma associação constituída há mais de ano. Né? Eu vejo que a própria Abrabil ela pode começar a pensar
em captar recursos para difundir o trabalho. Uma coisa. Tá? Outra coisa, a gente poderia começar a mapear em todos os estados quem é associado da Abrabil e que aplica o biomagnetismo por estado. Dentro dessas pessoas que aplicam, quem a gente já tratou mais próximo de algum político? Nesse sentido, assim, eu não sei se tu consegue captar o que a ideia A que gente já tem. vem. Dos nossos associados, Kleber, graças a Deus a gente já tem esses biomagnetistas mapeados, o nome dos deputados, todos eles até já tiveram a oportunidade de chegar perto deles, de conversar com eles, ou entregar uma carta para eles, ou colocar eles em contato com a associação. Já temos isso assim, mas são poucos, não são muitos, viu? Tá. Bom, de repente, sendo poucos, talvez até facilite para alguma outra coisa, porque a gente poderia ver, dentro de uma comissão de saúde, por exemplo, da Câmara dos Deputados, quais deputados fazem parte. A gente tem um problema. A gente tentou levar para um deputado daqui do Rio Grande do Sul, que é médico. Uhum. E ele nos enrolou e nem conversou com a Fábio. Estava tudo certo para a gente marcar uma entrevista com ele, conversar com ele, e ele fugiu da conversa e nem se importou. É uma resistência que a gente tem de uma classe muito poderosa. Muito forte. Isso a gente tem que ir quebrando aos poucos. E eu acho que a Fábio já começou a quebrar isso, porque ela está tratando uma médica. Que legal. Duas médicas. Duas. Então, assim, é um ponto positivo, né? Da gente ter os biomagnetistas, aqueles que já, porventura, conseguiram curar uma frieira de um médico aí, ter essa relação, né? Porque não é uma coisa que agrida a profissão deles, muito pelo contrário. Eu vejo que muito próximo vão ter médicos biomagnetistas. E me preocupo com o biomagnetismo estar apensado a algum outro como é que a gente diz, alguma outra prática que já esteja regulamentada, porque ela pode trazer problema para os biomagnetistas que não são médicos futuramente. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Mas eu acho que é isso aí, Adri. É um conta-gota, é um pinga-pinga, a gente tem que ir fazendo esse trabalho de formiguinha, galinha, de grão em grão, vamos enchendo o papo e adiante nessa obra que nós vamos chegar lá, certeza. Como a minha esposa costuma dizer, coloca nas mãos do Criador, que ele vai dando caminho, e as coisas vão acontecendo na hora que tem que acontecer. Eu acho, só que, Kleber, claro, não adianta nada botar nas mãos dele e virar as costas, né? Tem que botar as mãos, tem que pedir e botar os braços, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Isso eu acho que a gente tem feito desde o princípio, né? A gente não sabia o que tinha que acontecer para ser uma associação e veio vindo as coisas até acontecer. Eu vejo hoje como uma necessidade muito grande de termos o apoio dos biomagnetistas para aquilo que a gente está fazendo. Isso também é algo que a gente precisa pensar, conscientizar não só a população, não só os políticos, mas conscientizar os biomagnetistas da importância da gente ter uma associação para nos representar. Então, Kleber, queria te agradecer de coração por isso que você trouxe, esses presentes que você nos deu, esse chegar aqui e contar essa história desta forma, como foi a sua experiência junto, né, ao biomagnetismo, junto à parte, né, da implementação do projeto ali na cidade de vocês e também dessa demanda de ter nos apoiado aí até Brasília. Eu queria convidar a Fábio para voltar aqui para conversar um pouquinho mais com a gente sobre, Fábio, quantas mulheres que foram atendidas no projeto? O Kleber falou, a Fábio teve alguns resultados incríveis, então vem cá contar um pouquinho para nós como que você
Quantas mulheres e como que foi feita essa seleção para que elas pudessem participar do projeto? Claro. Bom, vamos começar pela seleção. A seleção eu usei um questionário, o FIC, que é um questionário que avalia o impacto da fibromialgia na vida diária dessas mulheres. Como elas já estavam organizadas em uma associação, né, uma associação que tinha telefone, e-mail, contato de todas elas, foi através da diretoria da associação, a gente disponibilizou esse questionário num formulário lá no Google Forms, disponibilizamos o questionário, elas preencheram esse questionário, que avalia, né, o impacto da fibromialgia, as atividades que elas conseguem fazer diariamente, lavar louça, arrumar cama, se consegue ou não, se consegue sempre ou nunca, quanto a fibromialgia interfere no dia a dia, a dor, o tipo da dor, cansaço, como era levantar pela manhã, isso tudo está lá no questionário, no FIC. Com base nessas respostas e com base no lugar que nós tínhamos para atender, no tempo que nos disponibilizaram para atender, no tempo que eu pude disponibilizar para o projeto, né? Então, começamos a selecionar as piores respostas, aquelas mulheres que precisavam mais, né? Exato, aquelas onde a fibromialgia era mais incapacitante para elas, né? Então, essa foi a seleção. Eu cheguei a atender 10 mulheres, mais a minha irmã, então foram 10 mulheres, cada, cada mulher, cada participante do projeto recebeu 4 sessões de biomagnetismo. Não tendo resultado, a gente partia para uma quinta sessão. E uma a gente não teve resultado, eu convidei ela para a quinta sessão e ela acabou não comparecendo. Mas foram 10 mulheres e a seleção foi através do FIC. Certo. E o protocolo, então, aplicado para dentro do projeto, Fábio? Como que foi o protocolo que foi selecionado para aplicar? Bom, junto com a Abrabil, né, que foi quem me ajudou a construir, que construiu toda essa parte teórica do projeto, ficou definido que dentro de todo o estudo, de toda a pesquisa que o Dr. Isaac Góes Duran desenvolveu, que é o médico, né, fisioterapeuta, acupunturista mexicano, que nos entregou esse sistema mapeado como nós temos hoje, que descobriu o par biomagnético e nos entregou o biomagnetismo medicinal como ele está configurado hoje, de acordo com os estudos dele, a verdadeira fibromialgia, a pessoa que tem a verdadeira fibromialgia, ela tem determinados pares biomagnéticos que podem sustentar um determinado micro-organismo. Todas aquelas outras pessoas que têm o diagnóstico médico da fibromialgia, mas que não apresentam este par, então dentro do biomagnetismo seria uma falsa fibromialgia. Então a gente estabeleceu uma linha de tratamento para cada um desses grupos. O primeiro grupo, o que teria esse par biomagnético, né, ele recebia todas as semanas, são 4 sessões com intervalos de uma semana, todas as semanas o protocolo básico do biomagnetismo, mais os pares especiais que tratam esses pares biomagnéticos, onde poderiam estar ali determinados micro-organismos, né, sustentando determinados micro-organismos. O outro grupo de mulheres que não tem esses pares, isso eu descubro lá na primeira sessão, um teste no rastreio, né? Fazendo um teste cinesiológico para saber se sim ou não. As outras mulheres recebiam, então, o protocolo básico, o protocolo de tratamento de doenças tropicais, o protocolo de tratamento para problemas osteomusculares e o protocolo imunológico, né, para trabalhar o sistema imunológico delas. E já posso falar do resultado? Mas eu estou aqui, quais foram os dados, então, que esses questionários trouxeram no antes e depois dessas sessões que essas mulheres receberam? Então, Adri, eu vou intervir um pouquinho. Vai. Esses resultados dentro da live, quando a live for disponibilizada, tu deveria colocar assim, ó, na live uma atenção, e eles aparecerem. Certeza. olha aí, não existe melhor marqueteiro do biomagnetismo do que meu marido. Ó, estou dizendo isso para vocês, não existe, não existe. Ele divulga muito o biomagnetismo. Bom,
O FIC, elas respondiam antes foi uma ferramenta de seleção, e elas responderam também, elas deveriam responder, fazia parte do projeto, responder toda semana. Mas a gente não conseguiu manter essa participação no FIC com todas elas, todas as semanas. Muito poucas responderam no meio do projeto, né? Mas a maioria delas respondeu no final do projeto, no final dos 4 atendimentos, responderam lá o FIC, com muita insistência da terapeuta, né? Porque já estava sem dor, não quero mais responder questionário nenhum. E durante o projeto, eu também apliquei o questionário EVA, que é a escala visual analógica, onde a gente avalia, tenta mensurar, né, como que é a dor dessa mulher, como que ela está sentindo a dor, numa escala de 0 a 10, onde 1 é uma dor muito leve, 0 não tem dor, 1 é uma dor muito leve, até 3, ali um leve e um moderado, de 4 a 7, uma dor moderada, já parecendo intensa, né, e 8, 9, 10, uma dor muito intensa, quase incapacitante. Bom, dessas 10 mulheres, a maioria delas, eu estou com as tabelas aqui, fazendo uma colinha, né? A maioria delas chegou com dor 7, 6, dor 8, dor 9, dor 10 na primeira sessão. Aplicava o EVA antes e depois da aplicação do protocolo, tanto o básico quanto os outros protocolos, né? Dependendo do grupo onde elas se encaixavam. Todas elas, no final da sessão, a maioria zerou. No final da primeira sessão, a maioria zerou a dor. Ao longo das sessões, eu posso te dizer que elas começavam com 7 e lá na última estava 3. Isso na avaliação antes de colocar os ímãs, né? Então, eu começava com 6 na segunda... essa aqui. Começou na primeira sessão, dor 6. Segunda sessão, 1. Terceira sessão, só para não dizer que não tá doendo nada. Tá doendo. Na quarta sessão, tá doendo o quê? Nada. Não tá sentindo nada. Tô dormindo melhor. Tô me alimentando melhor. Tô conseguindo varrer a minha casa. Tô fazendo comida. Minha família tá encantada porque eu voltei a fazer comida. Eu voltei a participar dos momentos em família. Então não é só a dor que isso muda, né? Não foi melhora a qualidade de vida, né? Exatamente. Então, aqui, 7 na primeira sessão, 2 no início da segunda sessão e zerou lá na última, né? Teve uma participante que ela ficou ali, iniciava com 8 e terminava com 3. E eu não consegui tirar esse 3 dela. Bom, essa participante eu convidei para fazer a quinta sessão, ela acabou não retornando, mas esses são os resultados, resumidamente, assim. A maioria zerou. E tem a minha irmã, que tem fibromialgia, e essa eu pude dar continuidade, porque esse era o meu objetivo também, manter contato com essas mulheres para saber como que foi ao longo dos meses, né? Então, a minha irmã, eu fiz o projeto dela no verão, e ela, naquele inverno, ela sempre tinha muitas dores no inverno, as dores aumentavam no inverno. Isso é bastante variável entre as pessoas que têm fibromialgia. Algumas sofrem mais com calor, outras sofrem mais com frio, outras sofrem mais com umidade. E você conseguiu determinar, Fabi, se aquelas que apresentaram verdadeira fibromialgia tinham mais dor no verão, as de falsa fibromialgia mais dor no inverno, ou não? Não, nessa primeira etapa, não. Eu consegui enxergar isso com a minha irmã depois de aplicar o projeto. Porque quando então, passou aquele primeiro... Já vou pedir para você esticar. Tem plano futuro de expansão para esse projeto? Tem. Aquilo que o Kleber falou, a gente já teve uma reunião com a secretária de saúde aqui em Bagé, que é a doutora Terezinha Ricaldoni, ela é médica, e ela perguntou, né, mas e que custo tem? Não tem custo. Então, aí eu procurei a associação, que num primeiro momento ficou empolgada também, mas depois não me procurou mais, não sei se, enfim, o que aconteceu ali. Mas a gente está já com essa porta aberta dentro da secretaria, para voltar a aplicar o projeto.
E aí eu vou poder, então, me antenar, né, ou colocar isso no meu questionário para entender essa fibromialgia em cada uma. Eu sei que na minha irmã, ela tem, então, a verdadeira fibromialgia, ela apresenta os pares do micro-organismo lá, que para o Dr. Góes, para o sistema do biomagnetismo medicinal, seria a verdadeira fibromialgia. E ela passou o primeiro, eu apliquei em janeiro, fevereiro, ela passou o primeiro inverno bem. No final do inverno, ela começou a ter algumas dores e pediu uma nova sessão. Ah, eu tô querendo um bio. E aí veio fazer o bio, e aí foi que ela comentou comigo. Esse foi o primeiro inverno que eu atravessei sem dor. E Tem eu, coisa como mais boa do que isso nesse mundo? é, e aí eu digo, por que tu tinha mais dores no inverno? Ah, o inverno é horrível, dói demais. Então ela passou o primeiro inverno sem dor. A gente fez, eu acho que umas 2 ou 3 sessões da primeira etapa, né? Para agora, até porque ela teve outras questões de saúde que eu acabei rastreando também, entrando com o tratamento do bio. E agora, eu acho que há umas 2 semanas, quando começou a dar uma esfriada, ela estava com dores também. Veio, a gente fez um rastreio completo e ela tá lá. Então, na primeira aplicação com ela atravessou o inverno sem dores, com aquele projeto de 4 sessões. Eu fiz para ela exatamente o mesmo projeto que eu apliquei para as mulheres da associação. Maravilha! Quem é biomagnetista que está aqui nos assistindo, nós teremos o congresso da Abrabio em setembro e nós vamos trazer terapeutas com pacientes para trazer depoimentos e vamos divulgar isso a nível nacional e também vamos trazer a análise dos resultados desses projetos que nós estamos acompanhando, como é o projeto da próstata saudável, como é o projeto do câncer de mama, como é o projeto da FAB, da fibromialgia, outros projetos que a gente tem também, que a Abrabio apoia, e é importante que os biomagnetistas venham participar desses eventos, entendam, né, que trazer, acompanhar esse processo, porque muitos biomagnetistas, eles aplicam projetos sociais, né, hoje eu falei com uma biomagnetista, ela faz 30 atendimentos por semana, e eu falei, mas isso já é um projeto social? A gente tem um questionário antes e depois para a gente acompanhar os resultados? Porque senão, se a gente não consegue mensurar, se a gente não consegue divulgar isso, olha, 10 pessoas participaram do projeto, 7 melhoraram. Esses números são muito importantes para nós, para a gente Claro. validar a terapia e também para replicar esses projetos, não é, Fábio, em outras cidades. Então, o ano que vem, quando a gente tiver os frutos dos projetos apresentados no Congresso, outros biomagnetistas de outras cidades vão poder pegar esse projeto e replicar ele lá na sua cidade, porque já tem a experiência de Bagé levada para tal lugar, a experiência de Presidente Prudente levada para tal lugar, para outro lugar. E lá no futuro, daqui uns 2 anos, vamos somar o resultado desses projetos, porque aí não vão ser 10 pacientes, participantes do projeto, vão ser 50, vão ser 100, vão ser 30, vão ser 90, vai ser 200, que estão participando no Brasil inteiro, somando. É isso que nós precisamos, juntar forças. Esses projetos, quando a Abrabio começou a apoiar, eu falava para todo mundo, são sementinhas que estão sendo plantadas. Essa dificuldade da Fábia ali, a dificuldade da Silvia lá em Presidente Prudente, a da Rosângela lá em Minas Gerais, as dificuldades de vocês são as dificuldades que todos vão passar. Mas se a gente tiver descrito esse caminho, como superar? Como levar? Como seguir? Fechou uma porta aqui, como abrir em outro lugar? Então, nós precisamos estar próximos, biomagnetistas. Esse é o recado, né, que eu, como entrevistadora, presidente da Abrabio, mas não tem como não falar de tudo isso junto. Eu sou entusiasmada com a saúde pública e as práticas precisam estar disponíveis para a população de forma gratuita, como são outras práticas, isso é democratizar. Então, Fábio, aí tá as imagens, né, das práticas aplicadas, da Fábio atendendo as pessoas. Isso nós precisamos muito, de muitas fotos, de o Kleber ali, ó, entregando os documentos aonde ele foi passando, nós precisamos de muitas fotos dessas, para a gente juntar nesse dossiê
aonde nós vamos ter ali criando, né, o nosso mapa de evidências, a nossa história, para que um dia a gente possa regulamentar, né, essa profissão, que é a profissão de biomagnetista, que seja lá daqui 20, 30 anos, não sei, porque com esse número de associados, talvez 50 anos ou 90 anos, mas tá tudo bem, a gente vai no passo que pode. Crescer juntos, esse é o caminho, né? E, Fábio, você falou de alguém, de uma pessoa que é a fisioterapeuta Vanessa, que foi apoiadora, que cedeu espaço. Essa experiência também é importante, está aqui a Vanessa. Essa experiência é muito importante. Por quê? Porque quando uma porta se fecha, alguém vem lá e fala, vem cá, eu vou te ajudar. Como que foi, o que você tem a falar aí sobre a importância da Vanessa nesse projeto? A maioria dessas 10 mulheres eu atendi no espaço da Vanessa Bauerman. Ela é fisioterapeuta aqui, tem uma sala de pilates, né? E eu tinha, então, voltado, já tinha feito pilates com ela no passado, acabei voltando para o pilates lá no espaço Bauerman, um espaço no centro aqui na cidade, e fazendo pilates ali, contei, falei do projeto. Uma das alunas de pilates tem fibromialgia e era da associação da Fibro Bagé, a Suzy Duarte, e nós conversando numa aula ali, nós três, e ela, mas é por falta de sala? E eu digo, por falta de sala. Mas então não tem mais, a sala tem aqui. Aí acabamos conseguindo uma maca emprestada. Aí, aí tem uma história engraçada. Era uma maca dessas de abrir e fechar, né? De madeira. E aí contando já as coisas que não dão muito certo, né? No dia a dia, de botar um projeto para funcionar. A maca quebrou uma paciente que era um pouco mais forte. E no primeiro atendimento dela, a maca quebrou, me raspou a canela, me deixou com um roxo enorme. Ela estava com o punho quebrado, estava com tipóia, foi um constrangimento. Assim. Eu digo, e agora, né? O que eu faço? Aí a Vanessa chegou e disse, não, vai ali para a sala do fundo, que era a sala de fisioterapia dela. Vai ali e usa a minha maca da fisioterapia, porque eu não tenho nada marcado agora. E eu digo, tá, mas e agora? De onde eu vou tirar a maca, né? Eu não tinha maca na época, eu digo, não tenho de onde, não tenho como conseguir outra maca. Consertamos a maca que nós quebramos, consertamos e devolvemos. Né? E aí eu comecei a atender na maca dela. Só que atendi várias mulheres, foi uma parceria muito importante, porque se a Vanessa não tivesse oferecido lugar, eu não teria atendido pelo menos 7 ou 8 dessas 10 mulheres que eu consegui atender. Porque a gente pode pensar assim, pô, 10 mulheres só, mas é um mês inteiro de tratamento. 1 hora e meia para cada mulher. Eu não tenho estrutura, não tinha estrutura para atender 2 ao mesmo tempo, 3 ao mesmo tempo, que teria acelerado o processo. Então, foi um tempo longo, é um número bom de atendimentos, na minha visão, né? E se não fosse ela, a gente não teria feito nada disso. Eu teria concluído a primeira etapa, com as primeiras 3 mulheres. Aí a Secretaria de Saúde foi fechando as portas, o governo do município na época foi fechando as portas e eu fiquei sem lugar. E eu não tinha ainda, não tenho um consultório regulamentado, né? Então eu não podia oferecer isso, eu não tinha um lugar para oferecer, um lugar meu. Eu precisava de uma parceria. Então essa parceria foi muito importante. Acabou que esse espaço, ela, claro, né, um local comercial, ela começou a precisar de mais horários para fisioterapia. E aí, Fábio, tu vai atender tal dia, tal horário, pode me ceder o teu espaço? Aí ela deixou uma tarde para nós. Muitas mulheres que vieram para o projeto acabaram saindo, não concluindo as 4 etapas. Algumas desistiram no primeiro, algumas marcavam de ir, nunca iam, porque aí tem aquele outro lado que quando tu oferece gratuitamente, nem sempre tu dá valor àquilo que tu recebe. Teve Aquela aquelas sabotagem que o Kleber falou, né? Ou quanto por cento da pessoa que quer melhorar, que não tem aquela questão de quem eu vou chamar atenção em relação, né? Porque a gente tem que tratar as emoções também. E nós temos práticas para tratar as emoções que muitas vezes não chegam num projeto que precisaria de uma expansão, é uma visão global que a gente tem que ter disso tudo para o futuro, né? Exato. Até dentro do projeto da Fibro, eu aplicava os ímãs, eram 45 minutos de ímãs no corpo, esqueci de falar isso quando eu expliquei o projeto, e tem uma meditação do DEM,
do DEM, não sei se chama, De não é do relaxamento? DEM, é o DEM de Do relaxamento. meditar. Então tem Uhum. uma meditação que foi uma guia que foi escrita por ti, eu não tinha desbloqueio emocional na época, a formação em desbloqueio emocional, tu escreveu a guia do desbloqueio, eu gravei, um estúdio aqui parceiro pegou o áudio, né, o off que eu gravei, musicou, colocou a trilha sonora, que é do Teco Marques, do estúdio Ai, Área 51, foi um parceiro, gravou para mim, olha, mixou, né, e fez todo o trabalho lá de mixagem, edição. equalização, Uhum. não sei dizer tudo que faz lá, e me devolveu a meditação pronta. Então, a meditação tem 45 minutos, então eu coloco os ímãs, boto rodar a meditação e fico quietinha ali e a pessoa fica sendo tratada. Então, tinha essa questão emocional também. Claro que tem outras questões emocionais que tu precisa tratar daqui a pouco fora do projeto, que são questões emocionais mais profundas, né? Contratos Sim. de lealdade, enfim, está lá no DEM. Mas isso também fazia parte do projeto e me perdi na resposta agora, não sei o que era que eu estava respondendo. Estava falando da Vanessa, A Vanessa, a Vanessa, da se não fosse a importância do Vanessa, apoio. E não fosse acabou a até sendo Vanessa, o segundo apoio aí, né? Que é dessa pessoa que gravou. do estúdio da Área 51. Então foram dois parceiros bem importantes ali, que não tinham, teoricamente, nada a ganhar com isso, né? Se disponibilizaram a ajudar pelo projeto. E aquela coisa de querer fazer dentro de um lugar, dentro de um espaço público, dentro de um posto de saúde, é estar sendo visto, né? Eu não quero só divulgar o biomagnetismo para todo mundo saber, o biomagnetismo, a Fabiana é biomagnetista, vamos lá tratar com ela que isso ajuda, resolve. Não é só a questão da terapeuta se promover, eu quero promover o biomagnetismo, por isso que eu quero estar lá dentro. Eu quero que órgãos e instituições E conheçam, pessoas ligadas reconheçam. à saúde conheçam, né? É Exato, isso. para fazer ressoar, para fazer reverberar, para fazer isso que o Kleber falou de quanto mais falar, melhor. Então, como somos poucos, então que esses poucos sejam os poucos certos, entende? É isso. Mais ou Que menos coisa assim. mais. Estamos no caminho. Fabi, se você puder deixar uma mensagem para os biomagnetistas que desejam atuar socialmente com as práticas magnéticas, com o biomagnetismo, DEM, né, ou as outras competências, o que você diria? Eu poderia resumir em uma palavra: resiliência. Quer fazer um projeto social, quer aplicar, quer a parceria do governo para ser visto, a parceria de, sei lá, qualquer associação, entidade, órgão, resiliência, porque tu não vai poder desistir, vão te achatar, vão tentar fechar uma porta, vão fechar portas, e se tu não for resiliente, tu vai desistir no primeiro obstáculo, vai ficar quietinho ali no teu, tive dificuldade, não consegui. Não tive resultado, a pessoa continuou com dor. Resiliência, vai lá e continua. Tu acredita no que tu faz, continua, dá certo, funciona. Só tem que ter um pouco de persistência e ser resiliente, não desistir. Que lindo Resumindo, isso. acho que é isso. É verdade. Kleber, se você pudesse deixar uma mensagem para os biomagnetistas ou para a Abrabio, o que você falaria para a gente fazer o fechamento, então, dessa entrevista? E todos os biomagnetistas eles são biomagnetistas porque acreditam na técnica, né, na parte do biomagnetismo. Que eles façam algum projeto social, por pequeno que seja, e que eles procurem dentro da sua cidade alguém que esteja próximo aos governantes para tratar, para a gente poder chegar mais próximo, cada vez mais próximo de quem tem acesso às políticas públicas para implementar o biomagnetismo. Muito obrigada, Kleber. Encerramos aqui mais uma entrevista nesse canal da Associação Brasileira dos Biomagnetistas, a Abrabio. Imensa gratidão a você, Fabi, a você, Kleber, por compartilharem essas experiências conosco e desse processo transformador, né? Nós somos humanos, humanistas,
somos seres políticos, sociais, somos pessoas que temos dores, que têm famílias que têm problemas, que têm dores também, e eu acho que o biomagnetismo é uma ferramenta incrível para esse tratamento de dores. Eu queria agradecer por terem compartilhado a experiência transformadora de vocês como casal, né? E também por essa questão da aplicação do projeto na bem-estar magnético para o alívio da fibromialgia na cidade de Bagé. Esses projetos, né, como o que vocês aplicaram ali, eles provam, né, que possivelmente fazer saúde pública com qualidade, empatia, inovação, com custo baixo, tem um impacto social. Não só falando do biomagnetismo, mas de todas as PICs. Porque nós podemos cuidar daquilo que a medicina não tem mais tempo para fazer, os médicos convencionais, né, na questão de eles estão ali cuidando de sintoma, cuidando de doença, nós estamos cuidando do bem-estar e estamos tratando ali essa saúde energética da pessoa para que se possa juntar, né, as mãos, a medicina é um total, e que cada um cuide do seu espaço, para que a gente possa juntos levar mais saúde à população. A Abrabio, ela foi a primeira entidade, então, como eu comentei antes, a utilizar oficialmente o termo PICMAG. Esse termo ele veio tanto para o nosso manual de boas práticas e disciplina, como veio também para a atualização do nosso regimento interno, porque era só o biomagnetismo medicinal. Mas nós temos várias competências, e aí virou esse termo, então, PICMAG, ou Prática Integrativa e Complementar Magnética, que reúne esse conjunto de práticas como o biomagnetismo, desbloqueio emocional, a bioenergética, a elementoterapia, as terapias de biocampo, e outras, né, que a gente chama de complementar ou variante, que juntas integram, então, essa ciência de cuidado, de consciência, de bem-estar, levando saúde para a população dentro desse caminhar. Nós reconhecemos o biomagnetista, isso falando como associação, como a Abrabio, como profissional capacitado, ético, para exercer essas práticas com respaldo técnico, com disciplina, com ciência, e seguimos firmes aí nessa defesa da regulamentação e da inclusão das PICMAGs no SUS. Então, se você que está assistindo a gente acredita nesse propósito junto conosco, ajude a fortalecer essa rede. Curte, compartilhe, assista, divulgue a live inteira, ou então as pequenas partes que estarão disponíveis no Instagram, no Facebook, porque a gente levar esse conhecimento para as pessoas faz com que elas busquem a associação, sejam biomagnetistas ou pessoas que têm dores e que vão buscar um biomagnetista. Se você da população e tem alguma dor, busque um biomagnetista que seja associado da Abrabio, porque esse biomagnetista é aquele que se compromete a cumprir com o manual de boas práticas e disciplina de um profissional. Isso faz toda a diferença também. E os biomagnetistas que querem aí implementar esses projetos nas suas cidades, contem com a gente, porque de nada vale, Kleber, o biomagnetista ir lá atender o deputado, atender o senador, atender o presidente da república, se ele não avisa a associação que ele fez isso, né? Nós precisamos dar as mãos, então nós estamos aqui do lado de cá, levando e curtindo e ajudando esses projetos a irem mais adiante. Então, muito obrigada pela participação de vocês, até a próxima entrevista. Até a próxima. Até.